Fascismo. Características e efeitos. As condutas humanas, a interpretação. Foram considerados 3 elementos que fundamentam a compreensão do fascismo sobre o comportamento humano. A primeira é o conceito. A segunda é a sua visão estrutural. E a terceira, a compreensão contextualizada de seus princípios. Conceito. Uma construção ampla de sentido, construindo a delimitação exata de como um objetivo restringirá ambiguidades, estabelecendo com precisão o reconhecimento dos limites. Fascismo é um regime político autoritário ocorrido na Itália entre 1922 e 1945, caracterizado por ser antidemocrático, antiliberal e anticomunista. O movimento foi fundado na Itália por Benito Mussolini e na Alemanha por Adolf Hitler. A visão estrutural trará a compreensão sobre a plena incorporação do sentido de autoritarismo sobre o Estado e, consequentemente, sobre o direito social. A visão estrutural do fascismo o define como um sistema político ultranacionalista e totalitário, que subordina o indivíduo ao Estado. Ele rejeita a democracia liberal, o socialismo e o comunismo, organizando a sociedade de forma hierárquica e militarizada sob a liderança de um chefe supremo. Os pilares da estrutura fascista. Totalitarismo estatal. O Estado absorve a sociedade civil e controla a vida pública e privada. Ultranacionalismo. A nação é vista como o valor supremo, exigindo devoção absoluta e rejeitando o pluralismo. Corporativismo econômico. Substitui a luta de classes pela colaboração forçada entre setores produtivos sob a tutela estatal. Militarismo e violência. A força física e o conflito são encarados como métodos legítimos de regeneração nacional e eliminação de opositores. Culto ao líder. A autoridade concentra-se em uma figura messiânica cuja vontade é inquestionável. Compreender o contexto. É estabelecer o que está além do sentido literal, desvendando como o cenário ao redor de todas as informações revela o modo pelo qual as ideias se encadeiam no discurso, alterando ou definindo o verdadeiro significado do fascismo. Umberto Eco e o fascismo eterno. Escritor e filósofo italiano, em um famoso ensaio de 1995, define o fascismo não como uma ideologia coerente, mas como um conjunto de características difusas que podem se reorganizar sob diferentes roupas civis e políticas. Para Eco, que cresceu sob a ditadura de Benito Mussolini, o fascismo clássico era um depósito de entulhos que reúne elementos contraditórios. É por isso que o urfascismo ou fascismo eterno pode retornar de várias maneiras. Fascismo. Características e efeitos típicos. As características são atributos de um determinado ato que exige previsão prévia, enquanto que os efeitos típicos representam as esperadas consequências decorrentes da manifestação de uma vontade. Primeira, a particularidade é o culto da tradição. O fascismo surgiu no final da Idade Helenística como uma reação ao racionalismo grego clássico. A verdade é única na história da humanidade. A junção entre fascismo e fundamentalismo, que rejeita a liberdade, porque exige obediência rigorosa a dogmas, rejeita a modernidade e divide o mundo entre grupos considerados puros e aqueles julgados impuros. Segunda, tradicionalismo, recusa a modernidade. O fascismo passou a ser compreendido, após do surgimento da ideia da razão, como um fundamento do irracionalismo, de onde nasce todo tipo de rejeição a quaisquer formatos de direitos, o não reconhecimento das mudanças climáticas, a negação a todo tipo de opressão, principalmente sobre as classes consideradas inferiores. Terceira, toda ação não só gera ação, mas reação, ou seja, o ato não deve ser entendido como resultante de alguma reflexão. Por isso, para o fascista prevalece a irracionalidade. Porque não se pensa. Pensar trazem críticas, e a desconfiança oriunda de uma suposta intelectualidade. É sempre repudiado pelo fascismo. Quarta, o sincretismo não tolera crítica. Um ser humano aplicando análises críticas ao se relacionar, gera divergências.
criando desacordos com as mentalidades fascistas, que não toleram avanços dos conhecimentos. Umberto Eco é categórico ao afirmar que, para o fascismo, o desacordo é traição. Quinta, o fascismo trará sempre o nexo causal gerados por conflitos de interesse. O fascismo é o nexo causal que descreve movimentos e discursos autoritários, para construir suas bases de apoio. Por conta dessa realidade, o movimento fascista descarta aqueles cidadãos que o reprovam. Não se pode descartar o racismo e a xenofobia, como os argumentos de sua consistência imoral. Sexta, o fascismo se sustenta pela frustração individual e social. A característica histórica é sempre a gritaria das classes médias frustradas, que se acham desprestigiadas e humilhadas política e economicamente por classes inferiores que reivindicam direitos. Sétima, o fascismo tem causa primária no nacionalismo vulgar. Se há perda de identidade social, para o fascista os únicos que fornecem identidade às nações são os inimigos. Líderes autoritários e movimentos de extrema-direita se baseiam no conceito da psicologia de massas de Wilhelm Reich, na psicanálise de Sigmund Freud e nos estudos de George da obsessão do complô, seja internacional, seja em repressão sexual, família autoritária, atração pelo líder, no caso brasileiro o mito Bolsonaro, e amor à ordem. Isto é a busca por um grupo forte para fugir do medo de ficar sozinho ou livre. Todo fascista é um covarde por excelência. Oitava, o fascista não luta pela vida, mas antes a vida pela luta. Ser um pacifista e se mancomunar com o inimigo, isto porque para o covarde a vida é uma guerra permanente. Donald Trump, sua psicopatia e seus comparsas. Os inimigos precisam ser derrotados, em uma batalha final. Em seguida, o movimento assumirá o controle do mundo. Então, haveria paz. O que gera uma contradição, porque isso contraria o princípio da guerra permanente do fascismo eterno, conforme ensina Umberto Eco.